Olá, eu sou Diego Amorim e chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. O Congresso deve diminuir o ritmo de trabalho nos próximos dias porque há um clima de recesso branco no Legislativo nesta segunda quinzena de julho. De todo modo, nós ficaremos de olho nas movimentações para a votação da PEC do Fundeb no Senado, prevista para o início de agosto, e na análise de medidas provisórias com prazo de validade apertado e a impossível marcação de sessão do Congresso para apreciação de vetos presidenciais. Há aí uma série de vetos presidenciais trancando a pauta e que precisam ser logo analisados. Na Câmara dos Deputados poderá ser votado também o regime de urgência da nova lei do gás, que o pessoal na Câmara quer aprovar também o quanto antes. Além disso, claro, o debate em torno da reforma tributária aos poucos vai ganhando corpo após Paulo Guedes ter apresentado na semana passada a sua primeira parte de proposta de reforma tributária. Continuaremos atentos às decisões no recesso do Judiciário que segue até o fim deste mês de julho. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro João Otávio de Noronha, testou positivo para a Covid-19 nesse fim de semana, mas segundo a sua assessoria, ele está assintomático e continuará trabalhando normalmente de casa. Ainda no âmbito do Judiciário, nós vamos monitorar a investigação sobre a conduta do desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi flagrado, vocês se recordam, humilhando um guarda municipal em Santos, no litoral de São Paulo, depois de ter sido abordado por não estar usando uma máscara. Dizendo-se curado da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai voltar a trabalhar do Palácio do Planalto. Na sua agenda desta segunda-feira, por exemplo, estão previstas reuniões com 2 ministros, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e da Economia, Paulo Guedes. Por falar em Paulo Guedes, economia, espera-se para esta semana também a definição do novo presidente do Banco do Brasil, após o pedido de demissão na última sexta-feira apresentado pelo Rubem Novaes. Há uma tendência de que Bolsonaro evite cada vez mais declarações polêmicas ali a apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. Como nós temos mostrado no Antagonista, o ex-presidente Michel Temer e agora até o próprio ministro das Comunicações, o Fábio Faria, são aí 2 dos vários que estão aconselhando o presidente da República a falar menos ali na entrada do Palácio do Alvorada, quando ele costuma fazer as suas declarações mais polêmicas. No fim de semana, só lembrando também, assunto importante, o presidente usou a Advocacia Geral da União, a AGU, para contestar no Supremo Tribunal Federal aquela decisão da semana passada do ministro Alexandre de Moraes, que determinou aí o bloqueio de contas nas redes sociais de diversos apoiadores do presidente da República no âmbito do inquérito das fake news, aquele mesmo que censurou o Antagonista e a Cruzoé. Boa parte dos deputados e senadores, justamente em razão das sessões virtuais aí por conta da pandemia da Covid-19, estão em seus estados, nas chamadas bases eleitorais, atuando a todo vapor nas pré-campanhas para as eleições municipais deste ano, que foram adiadas de outubro para novembro. Algumas pré-candidaturas já começam a ser desenhadas, principalmente nas capitais, e o Antagonista vai acompanhar essas movimentações de perto e levar até você todo esse cenário nos estados aí e nos principais municípios do país. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teme um apagão de mesários neste ano, justamente em razão da pandemia, e vai preparar inclusive uma campanha para recrutar voluntários. O TSE promete também neste ano regras mais rígidas para evitar fraudes na questão da cota feminina. Ao contrário, infelizmente, do que muita gente quer fazer crer, a pandemia da Covid-19 avança no Brasil. Estados e municípios flexibilizaram a quarentena, reabriram os comércios e o país parece se acostumar com um número diário elevado e constante de mortes em razão da doença, o chamado platô. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa que está acompanhando aí esses números da Covid-19, o total de mortes subiu neste domingo para 87.052 mortes. A semana passada foi a mais letal desde o início da pandemia no Brasil, ainda no mês de março. Nesse fim de semana, Jair Bolsonaro foi denunciado de novo por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional em Haia.
A denúncia foi protocolada desta vez por entidades sindicais de profissionais de saúde. Nós vamos continuar monitorando e acompanhando os dados da Covid-19 e todas as ações relacionadas no Executivo, no Legislativo, em razão da pandemia. Um bom dia e uma boa semana.